Sexto ano, nós estamos estudando o conteúdo de geometria plana. Nós vimos o que é geometria, nós entendemos que os conceitos primitivos, os conceitos primários da geometria é o ponto, a reta e o plano. Nós compreendemos também o que é segmento de reta e o que são ângulos. E agora nós vamos dar continuidade ao nosso estudo sobre geometria. Como nós vimos o que é um ponto, uma reta e um plano, nós vamos ver agora como nós podemos representar esses tipos de coisa em um plano cartesiano. Mas primeiro nós vamos ver o que é um plano cartesiano. O plano cartesiano ele é um sistema de coordenadas cartesianas. Ele é conhecido como sistema de coordenadas quando você utiliza ele em outras áreas, como por exemplo um GPS ou mapas. Ele foi criado por René Descartes e o objetivo dele é localizar pontos em um determinado plano. Ele é formado por dois eixos perpendiculares. Nós já vimos o que é perpendicular. É quando forma um ângulo de 90 graus, ou seja, um ângulo reto. Um horizontal e outra vertical e se cruza na origem das coordenadas. O eixo horizontal é chamado de abscissa, ela é representada pela letra X, e o eixo vertical é chamado de ordenada e é representado pela letra Y. Os eixos são enumerados e o conjunto de todos os números reais. Observe que o plano cartesiano, ele nada mais é do que um sistema de coordenadas para você localizar ou desenhar pontos. Mas aqui você pode desenhar outras coisas, retas e planos também. Os eixos são sempre dois e sempre terá essa ordem. A abscissa é horizontal, chamada de X, ordenada é a vertical, chamada de Y. Pense em um GPS. Se você troca a ordem das coordenadas, você troca a localização. Então, por isso que esses eixos têm que ser sempre nessa ordem. Um plano cartesiano ele é representado nesse sentido. Você tem o eixo X, o eixo Y, e aonde esses dois eixos se encontram, formam um ângulo de 90 graus, ou ângulo reto, e é a origem do sistema, ou seja, ele é o ponto 0, 0. As coordenadas, elas formam pares. Para você encontrar alguma coisa, você precisa de um par ordenado. E aqui nós localizamos esses pares ordenados através dos quadrantes. Então, nós temos o primeiro quadrante, o segundo quadrante, o terceiro quadrante e o quarto quadrante. Mas como eu faço para olhar um par ordenado ou identificar um par ordenado? Nós usamos a indicação A, B, ou seja, dois valores separados por vírgula entre parênteses. Isso é a indicação. O par ordenado, o A é o primeiro elemento e o B é o segundo, sempre nessa ordem. E um par ordenado, o primeiro valor sempre corresponde a X. O segundo valor sempre corresponde a Y. Então, quando eu for olhar em um plano cartesiano, essa é a ordem que eu devo seguir. Aqui nós vemos uns exemplos de pares ordenados para poder identificarmos. Observe que nós temos o ponto A. Como que ele identificou esse ponto A? Ele fez do valor menos 2, porque é no eixo X, e no valor 3, porque é o eixo Y. O ponto de encontro dessas duas coordenadas é o ponto A. O mesmo para o ponto B. Observe que ele fez um tracejado do 4, do X, em linha reta, outro tracejado do menos 3. O ponto de encontro é o ponto B. Sempre começamos da abscissa, o X, e depois ordenada. Observe que o plano cartesiano, ele serve para você marcar pontos, ele serve para você marcar retas, ele serve para você fazer desenhos de planos ou de figuras, e ele serve para outras coisas, como, por exemplo, analisar mapas. Aqui, nós temos um plano cartesiano que tem dois pontos, o ponto 2 e 3 e 3 e 2.
Lembra que a ordem ela é extremamente importante no plano cartesiano. E a ordem é sempre x primeiro, y depois. Ou seja, primeiro abscissas, depois ordenadas. Então, nós podemos ver aqui que nós temos o ponto 3 e 2. Saiu do x o 3, saiu do y 2, o 2 do x, aliás, o 3 do y. Aonde eles se encontram é o ponto de encontro deles. Bom, além de pontos, posso fazer reta? Sim. Se você marca pontos, você pode ligar os pontos e fazer uma reta, como no nosso segundo exemplo. E se eu tiver outros pontos além de 2, eu posso ligar esses pontos e fazer outros desenhos, como, por exemplo, aqui nós temos um trapézio. E podemos localizar lugares em mapas. Geralmente, quando você vai estudar um mapa, você vai ver que tem as linhas que marcam. Então, essas linhas que aparecem no mapa, nós chamamos de latitude e longitude. E ela funciona exatamente como um plano cartesiano. Então, vocês vão ver que o plano cartesiano ele serve para vocês desenhar, localizar coisas em mapas, em malhas quadriculadas. E é muito utilizado na geometria. Bom, nós vimos a parte da geometria plana, que fala sobre reta, pontos e planos. Agora nós vamos falar sobre os polígonos. O que são os polígonos? Os polígonos nada mais é do que uma figura formada por segmentos de retas que não se cruzam. Bom, aqui nós vamos analisar que existem vários tipos de segmentos de reta, ou seja, há vários tipos de figura formada por segmentos de retas, mas nem todas é considerada polígono. Então, aqui primeiro nós temos um exemplo de um polígono. Você tem segmentos de retas, e esses segmentos de retas elas são fechadas e elas não se cruzam. No segundo, nós não temos um polígono porque esses segmentos de reta eles não fecham, eles estão abertos. No terceiro, nós também não temos um polígono porque os segmentos de retas eles se cruzam. E no terceiro, nós também não temos um polígono porque nós temos segmentos de reta, mas temos uma parte que é curva. Então, para ser polígono, não pode, esses segmentos de reta têm que ser fechados, não pode ser curva e não pode se encontrar. Então, essa é a definição para polígono. Os polígonos, eles recebem nomes de acordo com a sua classificação, de acordo com a quantidade de lados e a quantidade de ângulos que eles têm. Aqui nós temos alguns exemplos. 1 e 2 lados não existem. Você não vai ter polígono que tenha só um lado ou dois lados. Um polígono com um lado só seria uma reta, então não faz nenhum sentido. Um polígono com duas linhas, ele não fecha, então também não faz sentido ser polígono. Logo, os polígonos começam a aparecer a partir de 3 lados. 3 lados, triângulo. 4 lados, quadrilátero. É importante entender que 4 lados, qualquer coisa que possua 4 lados, a classificação é quadrilátero. 5 lados, pentágonos. 6 lados, hexágonos, e assim por diante. Então, você tem toda a nomenclatura de acordo com os lados. É importante que vocês estudem os nomes, porque normalmente, muitas vezes o exercício ou o problema não vai falar quantos lados tem, ele vai falar o nome da figura. Agora, quais são os elementos que formam qualquer polígono? Aqui nós temos um exemplo de um polígono que tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 lados. Ele tem que ter os lados, obviamente, e esses lados têm que ser reto e fechado. Ele tem que ter vértices, ele tem que ter ângulos internos, ele tem que ter ângulos externos e ele tem que ter diagonais. Bom, o que são os lados? São os segmentos de reta que formam esse polígono. Aqui nós temos o lado AB, BC, CD, DE, EF e FA. Quem são os vértices? São os pontos de encontro desses polígonos. O ponto A, o ponto B, o ponto C, o ponto D
o ponto E e o ponto F. E os ângulos internos? Nós já estudamos o que é ângulo côncavo e convexo. O ângulo interno, ele é formado entre os dois lados, ou seja, entre os dois segmentos de retas, e ele é essa abertura. Então, nós temos o ângulo interno, A, B, C, D, E, F. Observe que o ângulo, ele pode ser marcado por uma letra e um chapeuzinho também. Essa notação, ele existe também. E o ângulo externo? Ela está fora. Então, nós temos aqui o A1, o B1, o C1, o D1, o E1 e o F1. E as diagonais? Diagonais são segmentos de retas que não são os lados. Ela parte de um vértice até o outro e ela vai ficar dentro do desenho. Exemplo, de A até B, nós temos um segmento de reta, que é lado. Mas de A até C, nós temos um outro segmento de reta que não faz parte do lado, ele é uma diagonal. De A até D, de A até E, de F até B, de F até C, de F até D. Então, essas linhas internas, você chama elas de diagonais. É importante lembrar que triângulos não conseguem ter diagonal. Então, você só vai ter diagonal a partir de figuras de 4 lados. De 3 lados, você não terá diagonal. Bom, aqui, ó, nós temos um quadrado. Ele tem 4 lados, então ele é quadrilátero. Aqui, nós temos um paralelogramo. Ele também tem 4 lados, então ele também é um quadrilátero. Os lados vai ser essas linhas, ou seja, os segmentos de retas que formam. O vértice vai ser esse encontro das linhas. Então, aqui, aqui, aqui e aqui. E o ângulo? O ângulo vai ser interno aqui. Então, entre essa linha, esse segmento de reta e essa parte formada aqui é o ângulo interno. E o externo? Prolonga e faz o externo, o lado de fora. E as diagonais? Ligam um vértice ao outro, mas não é lado. Então, qualquer figura de 4 lados, você tem 2 diagonais. Os polígonos, eles podem receber 2 classificações. Eles podem ser chamados de polígono convexo ou polígono não convexo. O polígono não convexo, ele pode ser chamado também de côncavo. Côncavo e não convexo é a mesma coisa. Quando ele é não convexo, ou seja, quando ele é côncavo, dado 2 pontos A e B como segmento AB, se ele estiver todo no interior do polígono, ele é convexo. Se isso não acontecer, se ele conseguir ficar fora do polígono, então ele é não convexo. Observe no nosso primeiro exemplo. Tem o ponto A e o ponto B. Nós ligamos esses 2 pontos por um segmento de reta. Observe que parte desse segmento de reta está dentro dele, do polígono, e parte está fora. Então, ele é não convexo ou côncavo. Já no nosso exemplo do convexo, se você tem 2 pontos dentro dele, toda vez que você liga esses 2 pontos, cria um segmento de reta, esse segmento de reta vai estar totalmente contido pelo nosso polígono. Os polígonos, eles também podem ser classificados como polígonos regulares. Eles são regulares quando eles tiverem a mesma medida e os ângulos são congruentes. Congruente quer dizer igual, ou quer dizer iguais. Ou seja, triângulo equilátero, quadrado, porque tem todos os lados iguais. Então, sempre que tiver todas as medidas iguais, nós chamamos esse de polígono regular. Aqui nós temos a classificação de todos os polígonos pelo seu ângulo e pelo seu lado. Então, você vai ver que muda um pouco o nome, a nomenclatura. Nós não temos polígonos com 1 e 2 lados, então começa com 3. Então, aqui nós temos, em função do ângulo, triângulo, quadrângulo, pentágono,
hexágono, heptágono, octágono, eneágono, decágono, undecágono, dodecágono, pentecágono, icoságono. Então, nós temos os lados também. Até o 11, nós temos todos os valores. Depois, nós temos o 12, não temos o 13 e o 14, a nomenclatura, o 15 e já o 20. Então, esses são os nomes utilizados. Aqui nós temos os nomes também, mas em função dos lados. Então, se você quer o nome de um polígono de 3 lados, ele se chama trilátero. Se eu quero o nome de um polígono de 20 lados, e eu quero o nome em função dos seus lados, ele vai chamar icosáládero. Geralmente, é mais comum nós utilizarmos os nomes em função dos ângulos. Esse é o mais comum, mas é importante que você tenha uma análise e consiga lembrar dos nomes. Porque, geralmente, os exercícios, ele não coloca o nome da figura, mas sim o nome dos nomes, o nome delas. Dos lados, o nome mais comum utilizado é o quadrilátero. Bom, nós vimos que polígono é uma figura, é um segmento de reta, elas não podem ser curva, não pode estar aberta e não pode se cruzarem, uma não pode passar em cima da outra. Alguns desses polígonos têm características especiais, e nós vamos ver isso em relação agora ao triângulo. O triângulo são figuras que possuem 3 pontos não colineares, ou seja, esses 3 pontos não estão seguidos, e eles são ligados por segmentos de reta. Nós já vimos que segmentos de reta servem para ligar 2 pontos. Os pontos são chamados de vértices e os segmentos são chamados de lados. Assim como nós já vimos nos polígonos de modo geral. Então, quando eu tenho um triângulo, eu tenho 3 vértices e 3 lados. Então, essa é a composição de um triângulo, esses são os elementos dele. Os lados, os ângulos e os vértices. Lembra que os ângulos é formado pela abertura entre 2 segmentos de reta. Nesse exemplo, nós temos que o vértice é o A, o B e o C. Lembra que vértices, eles são pontos. São os 3 pontos não colineares. Então, eles são representados por letra maiúscula. Os lados. Aqui ele representou os lados como AB, BC e CA. Observe que tem um traço em cima para indicar que são segmentos de reta e não tem seta, porque não são retas. Ângulos internos. Eles são marcados pela mesma letra do vértice, só que com um chapeuzinho, um acento. E os ângulos externos, que são os ângulos de fora, X, Y e Z. Todo triângulo, então, tem 3 vértices, 3 lados, 3 ângulos internos e 3 ângulos externos. Condição de existência. Bom, nós vimos que triângulos ele é formado por segmentos de reta. E segmento de reta tem comprimentos. Acontece que para que um triângulo ele exista, qualquer lado que você pegue desse triângulo tem que ser um número menor do que a soma dos outros 2 lados. Exemplo, suponha que você tenha 3 pedaços de madeira, 16 centímetros, 20 centímetros e 30 centímetros. Juntando esses 3 pedaços, você consegue construir um triângulo e ele consegue ficar certinho? Para saber isso, você pega o lado maior, 30. Ele tem que ser um número menor do que a soma dos outros 2, ou seja, a soma de 20 com 16. Ele é menor porque 20 mais 16 é 46, então ok. Aqui nós temos mais 2 exemplos. Agora eu tenho mais 3 pedaços, 14 centímetros, 14 centímetros e 38 centímetros. Será que com os 3 eu consigo fazer um triângulo? Não, porque ao pegar o número 38, ele é maior do que 14 mais 14, que seria 28. Então, observe que para que esse triângulo feche e se forme, as medidas têm que ser sempre menor do que a soma das outras 2.
No nosso próximo exemplo, nós temos 38, 38 e 14. Ele forma um triângulo? Sim. Por quê? 38 mais 14 é igual a 52. E ele é maior do que o lado 38, o nosso segundo lado 38. Os triângulos, eles recebem duas classificações, uma pelos seus lados e outras pelos seus ângulos. A classificação pelos seus lados, vocês vão ver que também tem relação com os ângulos. A primeira classificação dos triângulos é o triângulo equilátero. Todos os lados dele têm que ser iguais, ou seja, todos os lados são congruentes. Depois nós temos o triângulo isósceles. Ele tem dois lados iguais, ou seja, dois lados congruentes. E o escaleno, ele não tem lados iguais, todos os lados são diferentes, ou seja, os três lados não são congruentes. A palavra congruente quer dizer igual. Bom, quando um triângulo é equilátero, se os lados dele são iguais, os ângulos também vão ser iguais. Se o triângulo é isósceles, dois lados são iguais, os dois ângulos da base também vai ser igual. E se um triângulo é escaleno, nenhum lado vai ser igual, então nenhum ângulo também vai ser igual. Agora, qual é a classificação que ele recebe quanto aos ângulos? Você tem um triângulo que é chamado triângulo retângulo. Ele possui um ângulo de 90 graus, é o ângulo reto. Você tem um outro triângulo que se chama triângulo acutângulo. Ele tem três ângulos agudos. Ângulo agudo nós já estudamos, são ângulos menores que 90 graus. E tem o triângulo obtusângulo. Ele tem um ângulo maior do que 90 graus, porque ele tem um ângulo obtuso. Obtuso é ângulo maior que 90. Nós já estudamos isso também quando nós vimos sobre ângulos. Algumas ideias relacionadas a triângulo é importante. Por exemplo, o teorema dos ângulos internos. Ele diz que qualquer triângulo tem três ângulos. Esses três ângulos juntos sempre vai ser 180 graus. Não importa as medidas que eles possam ter. Ele tem que ser exatamente 180 os três, para que esse triângulo exista. Já o ângulo externo, ele vai ser a soma dos dois ângulos internos que não é adjacente a eles. Exemplo, aqui nós temos um triângulo e nós temos o ângulo X. Esse ângulo X ele está fora do nosso triângulo, ele é um ângulo externo. Esse valor vai ser igual à soma do ângulo A e do ângulo B. Observe que ele não é adjacente a X, ou seja, ele não está próximo a X. O teorema do ângulo externo diz que a soma desses três ângulos externos sempre vai ser 360. Vocês vão ver que essa soma do ângulo externo, ela é válida para qualquer polígono. Qualquer polígono, independente de quantos ângulos externos ele tenha, sempre a soma deles vai ser 360. Nós vimos o que é triângulo isósceles. É um triângulo em que ele tem dois lados iguais. Então, aqui, ó, nós estamos afirmando, se dois lados são iguais, dois ângulos, x e x também tem que ser iguais. E a base é sempre o lado diferente. E o ângulo que está de frente à base é sempre o ângulo também, que vai ser um ângulo diferente dos demais ângulos. Triângulos equiláteros. Triângulo equilátero é aquele que tem os três lados iguais. Bom, agora que nós vimos que todos os três ângulos juntos têm que ser 180, em qualquer triângulo, agora nós sabemos qual é o ângulo de qualquer triângulo equilátero. É 60, porque 60 mais 60 é 120, 120 mais 60 é 180. Então, se o triângulo é equilátero, ele tem três ângulos iguais e esses ângulos são sempre 60 graus. Pessoal, então nessa aula nós vimos um pouco de plano cartesiano, dos polígonos e do triângulo. Na nossa próxima aula, nós vamos falar um pouco também sobre os quadriláteros, que são figuras de quatro lados, e o círculo e circunferência. Bons estudos para vocês!